frontalmente vendendo. A Petrobras vai ser vendida. O diagnóstico, por mim, todas. É muito interessante isso, porque o Bolsonaro era associado ao seguinte: não será vendida nenhuma. Ele é uma posição estatizante, etc, etc. Bom, agora vai ter uma resultante interessante, porque para mim são todas. Então, se não tem nenhuma e tem todas, deve ter algo aí no meio. E a gente conversa com muita franqueza sobre isso, com uma brutal franqueza sobre isso. Oi, gente, vocês viram aí o Paulo Guedes dizendo que para ele venderia todas as estatais, inclusive a Petrobras, e reconhecendo que para o Bolsonaro, antigamente ele tinha uma posição bem estatizante e que não venderia nenhum e que tem alguma coisa aí no meio. E vocês ainda vão ver vídeos de Bolsonaro e de uma outra figura que eu acho que é relevante para a gente fazer essa análise. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, aqui a gente conversa sobre política, ciência e filosofia. Então vamos observar que parece que Bolsonaro, nessas conversas com brutal franqueza, que o Paulo Guedes falou, absorveu muito desses valores ultraliberais de desregulamentação, desburocratização e diminuição do tamanho do Estado. Vamos observar? O Brasil precisa ser desburocratizado. É um cipoal de leis que estimula qualquer um a abrir qualquer empresa. Tem que ser desregulamentado. Todos nós sabemos que o salário do Brasil é pouco para quem recebe e muito para quem paga. A classe empresarial tem dito também, e o que eu vou falar aqui é para perder voto, mas eu não quero ganhar eleições e não poder governar. Os empresários têm dito para mim que o trabalhador vai ter que decidir um dia menos direitos e emprego ou todos os direitos e desemprego. Eu acredito que com essas medidas iniciais, além de atacarmos de frente a questão da violência, nós possamos fazer voltar no Brasil o emprego. São números absurdos. Os meus economistas dizem que tem solução, mas será muito difícil atender essa meta. E propostas: redução do tamanho do Estado, privatizações, abrir o comércio com o mundo todo, deixar de lado o viés ideológico, facilitar a vida de quem quer abrir uma empresa no Brasil, que é um sacrifício abrir empresa no Brasil. A quantidade de papéis é simplesmente absurda. Diminuir os encargos trabalhistas. Fazer com que empregados e patrões sejam amigos e não inimigos. E deixemos de assistir essa briga enorme dos tribunais, tendo em vista a legislação, a CLT. Vimos aí que Bolsonaro absorveu as teses liberais de desregulamentação, de desburocratização, de diminuição do tamanho do Estado, que contrariam 28 anos de carreira dele como deputado, que ele sempre votou contra exatamente isso. Mas colocando isso de lado, como é que você chama mesmo o seu novo guru agora da economia, Bolsonaro? Quem ele é mesmo? Lembre a gente, por favor. Quem é a pessoa o Posto que... Ipiranga é o Paulo Não, Guedes. a gente quer... Entendi, Bolsonaro. Posto Ipiranga na economia é o Paulo Guedes, o que entende tudo de economia segundo você e segundo seus apoiadores. E defende essa desregulamentação, desburocratização que agora você está repetindo e defendendo e tudo mais. Só que engraçado que nos anos 90 e nos anos 2000 eu ouvi uma outra pessoa defendendo essas mesmas ideias de desregulamentação, desburocratização, e ele também era visto como o cara que sabe tudo de economia. Ele era o Posto Ipiranga da época, o maestro da economia. Ele defendia as mesmas ideias e era também visto como o sabichão, aquele que sabe tudo e que agora vai ser depositado nele toda a responsabilidade de gerir a economia. Vamos ouvir um pouco mais sobre essa figura? During the boom years, no one was more popular than the man who headed up the Federal Reserve, Alan Greenspan. But now that there's been a meltdown, Greenspan is getting a lot of heat and some of the blame. On Thursday, lawmakers grilled him on Capitol Hill. NBC's senior investigative correspondent Lisa Myers has more on that. Good morning, Lisa. Good morning, Meredith. Greenspan became known as the maestro because of what was thought to be his masterful handling of the economy. But he now admits to flaws in his thinking and that the maestro made a mistake. He was the hero of the 90s economic boom, and all the while an unabashed champion of deregulation and free markets.
But Thursday, Alan Greenspan was the prime target in the congressional blame game over the meltdown. You were perhaps the leading proponent of deregulation. And my question for you is simple. Were you wrong? Partially. It was an extraordinary admission. Greenspan, famous for his intellect, said he made a mistake in trusting that the banks would act in the best interest of their shareholders and not act so recklessly. And he admitted to what he called a flaw in his long-held belief markets could regulate themselves. In other words, you found that your view of the world, your ideology was not right. It was not working. Precisely. That's precisely the reason I was shocked, because I had been going for 40 years or more with very considerable evidence that it was working exceptionally well. Critics claim Greenspan got a lot of things wrong, that he opposed regulation of the complex financial transactions which helped cause the meltdown, kept interest rates too low too long, helping inflate a housing bubble, and failed to move against signs of trouble, including warnings from a Fed colleague about predatory lending to borrowers with bad credit. There are always a lot of people raising issues, and half the time they're wrong. And the question is, what do you do? Greenspan, who 2 years ago said the worst of the housing crisis may be over, said he did not foresee the free fall in home prices. I did not forecast a significant decline because we had never had a significant decline. The former champion of deregulation now acknowledges that more comprehensive regulation is justified. But true to his philosophy, Greenspan warns against overreacting, saying instituting rules to be sure this never happens again could stifle the economy. Meredith. All right, Lisa Myers, thank you. Olha só, gente, confirmando o que eu falei da narrativa de que Paulo Guedes sabe tudo, olha só os títulos dos vídeos aqui com um monte de visualizações. Paulo Guedes dá aula de economia para jornalistas da Globo News. Do Globo News, o cara escreveu. Mercado aposta em Paulo Guedes e Bolsonaro. O show de Paulo Guedes, o primeiro-ministro de Bolsonaro. Economista Paulo Guedes dá show e esclarece em palestra o que amarra os pés do Brasil. Lembrando quem? Lembrando Alan Greenspan e essa arrogância de que uma figura do setor financeiro sabe tudo de economia, conhece absolutamente tudo, né? Eu já vi esse filme antes. É interessante perceber como essa narrativa da pessoa que entende tudo de economia por ser liberal se repete. Um outro exemplo é o Macri, que chegou na presidência da Argentina e a narrativa era: ele sabe tudo de economia, vai realizar a salvação da Argentina e tudo mais. 2 anos depois da administração Macri, a Argentina está em verdadeiro colapso. E greve geral e tudo mais, enfim, a crise se agravou em vez de melhorar com essas medidas. E desregulamentação, especialmente no setor bancário, dá o que deu em 2007 e 2008. Quer dizer, quando você tira a regulação dos bancos, produz exatamente esse tipo de prática predatória do setor bancário, que cria bolhas e que um dia elas estouram e vem cobrar o preço de todos, e aí os liberais vêm pedir para o Estado vir e salvar as grandes empresas, os executivos, não é? A típica hipocrisia de defender a diminuição do Estado, mas quando a crise se instala, eles recorrem ao Estado, como foi em 2007 e 2008, que as grandes empresas foram lá e pressionaram em 2008 então o presidente Barack Obama a salvar o mercado financeiro. Mas é isso aí, depois não digam que não foram avisados, que não sabiam e tal. E se vocês gostam do que eu faço aqui, se lembre sempre de se inscrever no canal, dar um like e compartilhar. E até o próximo vídeo, gente. Um abraço.